Olá! Hoje nós iremos falar sobre o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Falaremos sobre as mudanças no campo e na produção. Mudanças no campo. A expansão marítima provocou várias mudanças, não apenas política, mas também na vida das pessoas. Forneceu mercadorias aos comerciantes burgueses e as colônias se tornaram importantes mercados consumidores dos produtos ingleses. Os tecidos mais procurados eram os de lã, pois eles eram considerados de excelente qualidade. Os lucros obtidos com seu comércio era tão grande que incentivaram os proprietários de terra ingleses, em geral pertencentes à nobreza, a trocar o cultivo de alimentos em suas propriedades pela criação de ovelhas. Tudo isso com o objetivo de fornecer matéria-prima para as indústrias têxtil inglesa. Essa atividade necessitava de pouca mão de obra, o que levou muitos camponeses a ficarem sem trabalho. Então, os tecidos mais procurados eram os de lã. E os lucros obtidos, como foram muitos, fizeram com que os proprietários das terras comunais, as terras comunais eram terras que pertenciam aos nobres, mas que os camponeses eles tinham autorização de cultivar alimentos e morar nessas terras. Com esse crescimento do interesse pela lã e os nobres proprietários dessa terra, obtendo muito lucro, eles tomaram essas terras e expulsaram os camponeses, cercando essas terras, impedindo que os camponeses entrassem e usassem as terras. Esse processo de expulsar os camponeses e cercar, como você vê aí na imagem, essa cerca enorme, várias cercas, você vê aqui várias terras cercadas. Essas terras, isso no século XVI e XVII, eram chamadas de terras comunais. Comunais, comum a todos. Todo mundo poderia usar, mas o verdadeiro dono eram os nobres. Então, com a lei de cercamentos, o Enclosure Acts, aprovado pelo parlamento inglês no século XVI e XVII, milhares de camponeses foram expulsos das terras comunais e alguns conseguiram continuar trabalhando no campo. Outros tiveram que ir para as cidades à procura de trabalho ou emigraram para outros países, no caso aqui também para a América. Mudanças na produção. Durante o período que vocês estão vendo, houve um grande avanço e novas tecnologias surgiram. Meados do século XVII, o sistema de produção dos tecidos ingleses ainda era artesanal, ou seja, no trabalho artesanal, um único tecelão realiza todo o processo de produção das mercadorias. O conhecimento de produzir algum bem, até meados do século XVII, pertencia apenas ao tecelão. Ele sabia todo o processo de produção de um sapato, por exemplo. Ele cortava, ele colava, ele costurava, somente um trabalhador realizava todo o processo. Já na segunda metade do século XVIII, esse sistema de produção deixou de ser artesanal e passou a ser um sistema usado nas fábricas. Nas fábricas, cada trabalhador executava uma tarefa, uma etapa apenas do processo produtivo. Exemplo, somente um trabalhador, ele cortava todos os tecidos para o sapato. Já outro trabalhador, ele costurava todos os sapatos. E outro colava, o solado, assim por diante. Ou seja, que é só um exemplo. No sistema fabril, cada pessoa desempenha uma função, uma parte do processo de produção dessa mercadoria. É diferente do trabalho artesanal, no qual o trabalhador ele realiza todo o processo dessa produção. O trabalho, então, era realizado sob a supervisão do dono da fábrica, o capitalista. Por que o dono da fábrica é considerado capitalista? Porque ele investia na fábrica o capital, ou seja, o dinheiro. E esse dinheiro ele comprava as máquinas, pagava os funcionários, por isso que ele é chamado de o capitalista. Os artesãos deixaram então de dominar todo o processo de produção e passaram a ser chamados de operários. Ou seja, o que é um operário?
são trabalhadores que desempenham uma parte da produção e, em troca da sua força de trabalho, recebem um salário. Este salário que é dado pelo capitalista, o dono da fábrica. Neste momento, então, nós finalizamos mais um Estudando em Casa. Lembrando que essas profundas alterações na maneira de produzir reduziram bastante o preço final dos produtos. E na próxima aula nós daremos continuidade a esse processo de desenvolvimento tecnológico. Até a nossa próxima aula.